Aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos veio hoje no livro de Êxodo, no capítulo 3, Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. Eu sei que eles estão sofrendo, por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos efeus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu lhe envio ao faraó para tirar o povo do Egito, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para representar-me ao rei faraó e tirar o povo do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarão: qual é o nome dele? O que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isso é que você dirá ao israelita: eu sou, me enviou a vocês. Amém, meus irmãos? Até aqui, em nome de Jesus. Glória. Nessa passagem nós observamos que o Senhor fala com Moisés no Monte Horebe. E o primeiro momento, quando Moisés vê a sarça ardendo em chamas e não queimando, aquilo despertou uma certa curiosidade nele. E eu tenho certeza que despertaria também nós, porque nós sabemos que toda árvore queimando com fogo ardente, ela vai ser consumida. Mas aquela sarça foi diferente, aquele episódio foi diferente, o que chamou a atenção de Moisés. Mas o Senhor, na sua sabedoria, ele repreendeu a Moisés: Moisés, Moisés, tire as sandálias, porque a terra que você pisa é santa. Aleluia. E Deus se identificou a Moisés, falando que ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, onde Moisés teve a certeza quem estava falando com ele. Moisés poderia ser como egípcio, criado como egípcio, podia ser o novo rei do Egito, o sucessor de Faraó, mas ele preferiu ouvir a voz do Senhor. Quando ele fugia,
porque tinha cometido um crime no Egito. Aleluia. Ele conseguiu, Deus providenciou para ele um lugar, uma esposa, Zípora, e seu sogro Jetro, que ali recebeu a Moisés muito bem, onde ele começou a trabalhar. Mas tudo já era propósito de Deus na vida de Moisés, porque se ele continuasse como príncipe do Egito, com certeza Deus não falaria com ele. Mas os planos de Deus na nossa vida, tudo que nós fazemos, já é vontade de Deus, já é vontade de Deus. Então não tem como fugir da vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós somos escolhidos por Deus, assim como Moisés foi escolhido, Deus nos dá uma missão, e essa missão não tem como fugir dessa missão, meus irmãos. Assim como Deus deu a missão para Moisés nesse momento, nesse dia, nessa sarça em chamas, o Senhor fala com ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido e tenho visto que os seus opressores estão fazendo com que eles sofram. E o povo daquela época com certeza rasgou não só as vestes, mas rasgou também o coração, e colocou o joelho no chão, e orou a Deus, e pediu a Deus uma libertação para sair da mão do faraó. E Deus ouviu, e Deus pagou essa missão para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Aleluia. E Moisés pensou: quem sou eu para tirar o povo? Quem sou eu? E o Senhor fala com Moisés: vá na frente do povo, fala que eu sou estará contigo, e eu sou é Deus, e o eu sou, aleluia, deu a Moisés toda a arma, toda a capacidade, toda a providência para que aquele povo fosse retirado do Egito. Nós não precisamos lembrar das pragas do Egito, como foram as pragas do Egito, as pragas que só atingiam o povo opressor, mas aquele povo que clamou o nome do Senhor para que fossem libertados, as pragas não chegavam nas suas tendas, até que Faraó liberta o povo. E aí vai, e o Senhor, juntamente, aleluia, com aquele povo, ordena a Moisés que os guie pelo deserto. O povo reclamou, nós sabemos que o povo reclamou porque sabia que pelo deserto demoraria muito, e por outros lugares, talvez 2, 3 meses, se não me engano, chegaria a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que todos os frutos são gigantescos, que nada ia faltar, aleluia. Mas Deus conduziu o povo justamente para o deserto. E no deserto, meus irmãos, quando nós estamos no deserto, Deus fala conosco. É no deserto que nós dobramos ainda mais os nossos joelhos, nos humilhamos ainda mais diante de Deus. Sim, o povo poderia ter chegado à terra prometida muito antes, mas talvez se isso tivesse acontecido, eles dariam, aleluia, eles dariam o mérito somente a eles ou somente a Moisés. Nós chegamos e talvez esqueceriam de Deus, mas quando Deus colocou aquele povo em direção ao deserto, Deus também fez cumprir na vida deles todas as promessas para que eles soubessem que quem os guiava não era Moisés, e sim o grande eu sou. Aleluia. Primeiro ele abriu o mar vermelho, destruiu o exército de Faraó, afogou todos os carros e cavalos e soldados, mas nenhum dos seus foram mortos pelas águas, que se fechou assim que eles passaram. E Moisés conduziu aquele povo, porque Moisés tinha missão. A missão dele, dada por Deus, era atravessar, tirar o povo do Egito. E durante essa travessia, meus irmãos, muitas coisas aconteceram. O povo reclamou quando Moisés estava no monte, onde Deus forneceu para ele a tábua dos 10 mandamentos, e
E o povo reclamou, e o povo adorou um outro Deus, fizeram um bezerro, e o Senhor ficou furioso com isso. Moisés pensou talvez que não conseguiria cumprir aquilo que Deus determinou para ele, mas o Senhor, o grande eu sou, sempre estava com ele. Aleluia. Moisés, como um homem carnal, como um homem pecador, às vezes desesperava, porque o povo reclamava. Certa ocasião faltou água e o povo com medo, e eles foram falar com Moisés: Moisés, falta água. E o Senhor fala com Moisés, aleluia. Essa passagem está lá em Números 19, no versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para entrar na tenda do encontro, e prostraram-se o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dele, e fale a rocha, e ela verterá água. O que Moisés fez? O Senhor determina que ele falasse com a rocha, mas então Moisés ergueu os braços e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor Deus não desamparou aquelas pessoas, mas Moisés não cumpriu o que o Senhor tivera determinado. O Senhor disse a ele: fale com a rocha, e Moisés feriu a rocha com o cajado. O Senhor é misericordioso, trazendo para nós quantas vezes nós, assim como Moisés, nós não não cumprimos a missão conforme o Senhor manda nas nossas vidas. O Senhor nos abençoa com várias coisas, mas nós insistimos em desviar o caminho, ou fazer do nosso jeito, porque nós achamos que do nosso jeito vai dar certo. Nós achamos que talvez do jeito que nós vamos fazer será mais curto, mas todo atalho tem um prejuízo. Se Deus determina que você passa de uma maneira, passe por um certo caminho, não pegue o atalho e nem faça do seu jeito. Moisés pagou caro por isso. Moisés pagou muito caro, porque ele feriu a rocha. Mas o Senhor jamais desamparou Moisés. Nós sabemos que a missão de Moisés, assim como Deus determinou, era atravessar o povo no deserto, era tirar o povo do Egito. E Moisés fez. Mas a vida de Moisés, o Senhor cobrou. O povo andou por 40 anos, e o Senhor cobrou de Moisés. Assim diz. Aleluia. Nós pensamos: por que será que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Moisés ficou pelo caminho, se ele era o responsável para conduzir o povo? Sim, meus irmãos, a missão de Moisés termina aí, quando bem próximo, no Monte Nebo, já bem próximo, faltando pouco para chegar na terra prometida, o Senhor fala para Moisés: vai, sobe o Monte Nebo, dali você não descerá mais. Será que Deus castigou? Não, é porque a missão de Moisés terminava ali. A palavra do Senhor em Deuteronômio 34 diz: então, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisa, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra prometida, toda a terra de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó às cidades das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus parentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Porque Deus já tinha falado com Moisés que a missão dele não era entrar na terra prometida, e sim conduzir o povo. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera.
Quantas coisas o Senhor fala para nós fazermos, e quantas vezes eu estou pensando que está bem perto, o Senhor interrompe. O que será que eu fiz? Não, é porque a nossa missão era até ali. O Senhor jamais vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. Não, Ele não faz uma promessa e depois fala que é brincadeirinha, e não é mais uma promessa válida. Toda a promessa do Senhor é cumprida nas nossas vidas. Cabe a nós interpretarmos qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Assim como Moisés foi honrado em guiar aquele povo, em tirar aquele povo. O Senhor é quem sabe todas as coisas. O Salmo 119 fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O Salmo 19 todo fala isso. E cada versículo fala isso. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O outro verso fala: o temor do Senhor é puro. São mais desejáveis que ouro, mais que o puro ouro. Quem pode discernir os seus próprios erros? Também guarda o teu servo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. É muito bonito esse salmo, porque ele nos mostra que verdadeiramente é o Senhor. Qual a missão que Ele tem para nós? A missão de Moisés era só ali, não era entrar na terra prometida. A missão de Moisés era chegar, ver que encerrou ali, aleluia. O Senhor, ainda por misericórdia, permitiu que ele visse o que o povo ia deleitar. Mas ele como servo do Senhor, honrado do Senhor, o Senhor com certeza tem Moisés sobre lugar especial. E a palavra do Senhor nos diz em Judas: da mesma forma que os sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeita a autoridade e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação e injúria contra ele, e disse: que o meu Senhor te repreenda. Eu li esse versículo, meus irmãos, para mostrar para os irmãos como Moisés foi honrado. Depois de morto, Satanás queria tomar o corpo de Moisés, o Senhor não, e enviou o arcanjo Miguel para que buscasse o corpo de de Moisés. O arcanjo Miguel foi buscar o corpo de Moisés, porque Moisés, aleluia, tinha um privilégio com Deus. Se não fosse assim, cometeu alguns erros, talvez, mas o Senhor sempre teve Moisés em boa conta, e não deixou que Satanás tomasse o corpo de Moisés, e enviou o arcanjo Miguel para buscar o corpo de Moisés. Aleluia. Muitas vezes eu vejo os irmãos proferindo injúrias contra o inimigo. Cuidado, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nesse versículo nos fala que nem mesmo o arcanjo Miguel difamou com quem ele disputava o corpo de Moisés, e sim disse: que o meu Senhor te repreenda. Que o meu Senhor te repreenda. Moisés, servo de Deus, cumpriu a missão, e a missão dele não era entrar na terra prometida. A missão dele era atravessar o povo, somente ver a terra prometida. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, se a nossa missão, ó Pai, for nos entregue ao Senhor, que nos ajude, e jamais, ó Deus, ó Pai, que nós, ó Senhor, nos afastemos dela, ou que no final dela nós reclamemos de alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, fazer a Tua obra como a nossa missão. Leva, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, onde o Senhor quiser nos levar, na Tua obra, Senhor. Senhor, ali, ó Deus,
agradeceremos ao Senhor todo o trabalho que o Senhor colocar nas nossas mãos. Você que nos assiste pelas redes sociais, nós falamos da igreja Ministério Mundial Arca da Aliança, em Varginha, na rua Orminda Vasconcelos, 465 em Varginha. Aleluia. Nós temos cultos nas quintas-feiras, sábados e domingos, a partir das 19 horas, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Moisés